caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder chegar ao seu lar em mais essa oportunidade, junto com você, junto com a sua família, podermos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes. O mês de agosto é um mês em que, junto com as igrejas batistas e junto com a Convenção Batista Brasileira, Baiana, louvamos a Deus pela vida dos nossos jovens. Esse é um mês dedicado à juventude. E nós estamos muito felizes em poder expressar o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor pelos jovens da nossa igreja e também desafiá-los, desafiar você que nos ouve a colocar a sua vida cada vez mais diante do Senhor, para que a sua vida possa se ajustar à vontade dEle para a sua vida. Quero partilhar nesse momento um texto da Palavra de Deus que está na primeira carta de João, no capítulo 2, versos 14 e 15, que diz assim: Filhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que desafio e que coisa graciosa é saber das direções que o Senhor tem para a nossa vida. Esse texto é um texto muito marcante nas celebrações a Deus pela vida da juventude e nas celebrações também que convidam os jovens a uma postura diferenciada nesse mundo em que vivemos. E uma das coisas mais marcantes nesse texto é a força do jovem, a força que o jovem tem. E o uso dessa força para vencer a maldade, para vencer o sistema maligno em que nós estamos
inseridos, esse sistema de maldades, né? Os discípulos eles são desafiados o tempo todo a isso, a perceberem a maldade do mundo, a não serem de alguma forma inocentes nesse sentido, mas serem prudentes, percebendo a maldade do mundo, mas desafiados também a que essa maldade não se aninhe neles. E a força desses jovens tem uma base, tem um fundamento para vencer a maldade, para vencer o mal, para vencer o maligno. É a palavra de Deus que permanece neles. E esse é um desafio gracioso para a nossa vida. E esse é um desafio que eu queria despertar, você que é jovem, adolescente em especial. Claro que toda igreja é desafiada a isso, mas especialmente o jovem e adolescente, a guardar a palavra de Deus no seu coração, para que você possa ter a força necessária dada pelo próprio Deus, para vencer não na força do seu braço, mas na força que é própria daqueles que caminham com o Senhor e com a palavra do Senhor, de vencer a maldade. Quando não é possível, na nossa força, mudar o mundo inteiro, a partir da palavra de Deus é possível mudar a realidade do nosso ser. E a gente não quer ser mal, a gente quer ser bom, nós queremos ser do bem, refletindo a luz de Cristo por onde quer que a gente vá. Por isso, o desafio para nós é que a palavra de Deus esteja em nós. Os jovens nos desafiaram esse mês com um tema muito interessante. Nós não somos heróis. O crente, você não é um herói. E eu acho que essa palavra é uma palavra que vai marcar muito esse mês. Nós não somos heróis. É a palavra de Deus que nos dá essa força, que nos dá essa graça para que a gente possa ir adiante e vencer o mundo mal. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida nessa direção. Quero convidar você nesse momento a orar junto comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te bendizer, ó Deus, por esse momento e de modo muito especial pela vida de cada adolescente, de cada jovem, Senhor, que nos acompanha. Queremos te agradecer, Senhor, pelos jovens da nossa igreja. Quantas experiências graciosas temos acompanhado e temos presenciado por causa da Tua palavra, ó Deus, no meio deles, na vivência deles. Nós te bendizemos por isso, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, esteja desafiando, ó Deus, aqueles que ainda não têm feito, ó Senhor, da Sua palavra, da palavra do Senhor, a Sua força, Pai, para vencer a maldade do mundo. Que a Tua graça, que o Teu Espírito nos ajude nessa direção, Pai. Abençoa cada lar que nos recebe, cada família, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa a gente poder colocar a nossa vida diante do Senhor. E eu quero convidar você a, nesse momento, louvarmos ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntos com o grupo de louvor. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.
vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Graça e paz, queridos, tudo bem? Agora, em nosso momento de intercessão, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em 1 Pedro 5,7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra linda! E no momento de pandemia, no momento de tanta incerteza que vivemos, um sentimento que mais aflora nas pessoas é a ansiedade, a começar em mim, inclusive. Mas que possamos lembrar que Deus é quem cuida de nós. Ele sempre cuida de nós, sempre cuidou, sempre cuidará de nós. E é nele, e é para Ele, que devemos lançar as nossas ansiedades, porque Ele está cuidando de nós. Que não percamos a fé e nem a esperança, e que aprendamos a entregar e confiar cada vez mais os nossos sentimentos e as nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Muitas orações, muitos pedidos de orações por cura de enfermidade, por emprego, algumas pessoas com situações financeiras difíceis, mas que Deus está cuidando. Mês dos jovens também, vamos orar por nossos jovens. Que possamos aí entregar e confiar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque tu sempre cuidou de nós. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor Deus. Oh, Deus, perdoa a nossa fraqueza, perdoa porque somos tão fracos, ó Pai, e tão descrentes, ó Pai, tão sem fé em Ti, que vai cuidar e sempre cuidou de nós, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando nesse momento todas as pessoas enfermas, curando, trazendo a cura e esperança, trazendo esperança para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão passando dificuldade financeira. Que o Senhor venha com tua mão poderosa, ó Pai, operar, ó Deus, fazer maravilhas, como sempre tu fez, ó Pai. Aumenta a nossa fé, nos perdoa, Deus, e muito obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado e o teu carinho. É em nome de Jesus que eu te oro, te agradeço. Amém. Amém, Senhor.
a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória. Digno é o Deus de Israel. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Meus irmãos, que alegria podermos nos debruçar sobre a palavra do nosso Senhor, percebendo os desafios que Ele tem para nós e poder fazer isso de modo sequencial em torno de um tema tão importante, tão relevante, que tem sido conhecer a pessoa de Jesus Cristo através dos evangelhos, como é a proposta para nós nesse ano.
agora no mês da juventude, nós queremos perceber um pouquinho, a partir ainda do Evangelho de João e em busca de quem é Jesus Cristo de Nazaré, desafios para a nossa humanidade, desafios que nos dão a consciência de que nós não somos heróis. De forma muito clara a gente percebe essa cobrança, muitas vezes, por parte das religiões, por parte dos meios religiosos, uma cobrança em relação à juventude e em relação a todas as pessoas, de que tenham uma postura, né, quase que heróica, uma postura moral muito bem equilibrada. E talvez um dos maiores desafios da vida cristã seja perceber a humanidade e aprender a lidar com essa humanidade. No texto que lemos anteriormente, isso fica muito claro, a força que opera em nós é uma força que tem como fundamento a palavra de Deus que permanece em nós. E essa palavra de Deus em nós não é para nos tornar heróis, não é para nos tornar menos humanos, muito pelo contrário, é para nos fazer parecidos com Jesus Cristo de Nazaré e cada vez mais humanos, né? E nesse desafio de humanidade, e nesse desafio que o Evangelho de João tem trazido para nós chegamos ao capítulo 8, já discutimos algumas abordagens aí desse capítulo 8, os religiosos em torno de Jesus naquela cena da mulher adúltera, a própria cena da mulher adúltera, mas agora nós chegamos ao ápice do capítulo 8, que é uma discussão muito dura que Jesus tem ali com os religiosos da sua época, mas de modo muito especial com aqueles que dizem crer nele, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 8, a partir do verso 31, nos diz assim a palavra de Deus. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, ele diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes, sereis livres? Esse é um texto muito marcante e se tornou jargão, aí bem conhecido no cenário político nacional também. E esse texto, ele tem uma direção muito importante para a nossa vida. E aqui João faz uma diferença entre verdade e mentira. Atenção em relação aos religiosos, ou com os religiosos da sua época, e aqui agora mais especificamente com aqueles que creem em Jesus, parece ainda mais severa. Jesus é acusado, ou é chamado de modo pejorativo, né, de samaritano, né? Não estou dizendo que é um samaritano mesmo, né? Enfim, de modo muito pejorativo, como se fosse uma ofensa mesmo, né? Lá no verso 48, os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos és samaritano e tens demônio, né? Jesus vem sofrendo as mais diversas acusações, e agora o texto de João pontua de forma muito clara, aquilo que Jesus pensa também a respeito deles. Jesus diz que o fundamento da vida deles é um fundamento de mentira. É um fundamento que não tem a ver mais com aquilo que é a vontade de Deus para o ser humano. Os religiosos da época de Jesus, muito semelhantes ao do nosso tempo, e de todos aqueles que de alguma forma se apropriam da palavra de Deus, como sendo um instrumento para validar as suas ações, se torna de alguma forma um engodo, um engano, de modo que um grande desafio para a nossa vida, para o nosso tempo, semelhante ao da época de Jesus, é discernir o que é mentira e o que é verdade. E Jesus denuncia o sistema religioso da sua época como sendo um sistema de mentira, como sendo um sistema que prende e não liberta, como sendo um sistema
que não tem a palavra de Deus como fundamento, mas que usa a palavra de Deus para fundamentar mentiras. De modo que quem está em torno dessa religião fica muito confuso, fica preso, mas eles têm os jargões, eles têm os cacuetes religiosos, os costumes religiosos para se defenderem. Eles usam disso o tempo todo e acusam Jesus daquilo que eles mesmos são. E Jesus, então, resolve, de forma muito enfática, dizer para eles que, na verdade, eles não são o que dizem ser, filhos de Abraão, filhos de Deus, como eles dizem ser, porque se eles fossem filhos de Abraão, eles não estariam tentando matar Jesus. Se eles fossem filhos de Deus, eles não estariam tentando fazer algo assim. Aí lá no verso 44, Jesus vai ser muito enfático naquilo que ele diz. Ele diz: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Meus irmãos, que coisa reveladora aquilo que Jesus Cristo traz a respeito dos religiosos da sua época, a respeito do engano ou do auto-engano que a religião pode produzir quando vivenciada, especialmente distante daquilo que é o fundamento da palavra de Deus, que é a verdade essencial que a gente carrega ou que nós deveríamos carregar dentro da gente. Me permita um pequeno parêntese, porque esse texto me lembra algumas situações muito interessantes, e eu vou contar apenas uma. Os irmãos sabem como eu gosto de compartilhar casos de família, né? Ou casos do dia a dia, porque eu acho que nos aproxima, nos ajuda a entender ou nos ajuda a perceber a dinâmica da palavra de Deus na vida e como isso modifica a vida da gente, como isso marca a vida da gente. E na minha experiência, essas marcas nem sempre foram marcas assim tão suaves. Às vezes foram marcas um tanto traumáticas, eu diria. Lembro-me que nesse texto especificamente, quando minha mãe nos flagrava em alguma mentira, né, ela era muito dura, né? Eu me lembro que muito novo, não lembro exatamente a idade, mas deveria ter uns 8 anos. Eu me lembro pendurado pela orelha, né, e ela perguntando: quem é o pai da mentira? Me responda, quem é o pai da mentira? Enquanto não respondesse, ela não soltava a orelha. E claro que ela vinha nos ensinando a não mentir, né? Ela tinha um jeito próprio, uma didática própria de fazer isso descer ao coração, né? Deus tem seus meios de fazer isso acontecer também. Eu espero que não precise pegar na sua orelha aí. Mas é importante que a gente entenda o engano ou o auto-engano que muitas vezes a gente está mergulhado. E é isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos e agora estendendo isso àqueles que estão dizendo que estão crendo nele, ou aqueles que João coloca como também crendo nele. Jesus diz: vocês não são o que dizem que são. Eu vou dizer o que é que vocês são filhos do diabo, porque o que vocês fazem é característica daquele que desde o início é homicida. Vocês estão querendo me matar, vocês estão destruindo as pessoas, vocês usam a palavra de Deus para destruir as pessoas, para colocar peso sobre elas. O religioso tem isso muito forte, ele é um prosélito da religião, né? Ele é um divulgador da religião, ele quer transformar a aparência da pessoa. Jesus vai criticar os religiosos da sua época nesse sentido, e eles vão propor qualquer mudança exterior para que o seu interior não tenha que ser modificado. Eles vão colocar qualquer peso para a vida de outros, para não ter que assumir as responsabilidades que eles precisam assumir, especialmente de mudança de caráter e de ruptura com aquilo que se tornaram filhos, como Jesus vai afirmar, filhos do diabo.
É preciso discernir, é preciso ter clareza do que é característica de um filho de Deus, o que é característica de um filho do diabo, para que a gente possa, então, caminhar com segurança nessa confusão que se tornou a vida cristã, ou a proposta de vida cristã. Porque muitas vezes nós somos convidados a uma conversão que não tem a ver com a conversão gerada pelo Espírito de Deus, tem a ver com uma conversão gerada no seio da religião, sustentada no seio da religião, que exige uma mudança moral, mas não propõe uma mudança de ser. E aqui o problema é o que eles são, é o que eles se tornaram na caminhada com essa religião ou com essa proposta distante de Deus. E Jesus então diz a eles que eles se tornaram filhos de um outro pai, que eles se perderam dessa filiação que eles evocam de Abraão, de Deus como pai, eles se perderam disso. E agora tudo que eles têm como marca característica no seu ser é que eles são filhos do diabo, ou as obras que eles fazem, aquilo que o seu ser exprime é aquilo que é próprio do diabo. Meus irmãos, como isso é importante para nós. Porque o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai trazer para a nossa vida resultados morais, isso é importante. Vai trazer, sim, resultados morais e comportamentos morais que nos ajudam a uma adequação social mais apropriada. Mas isso está muito longe dos mecanismos de controle, isso está muito longe da subserviência, isso está muito longe da manipulação que é estabelecida muitas vezes pelos sistemas religiosos. E é por isso que a verdade em Cristo liberta de todos os sistemas, liberta de toda essa estrutura religiosa que está sendo orquestrada para que as pessoas se tornem então reféns desses sistemas. Por isso a aparição de Jesus no templo é tão incômoda, por isso as autodeclarações de Jesus dizendo-se ser filho de Deus, dizendo-se ser a luz do mundo, e excluindo aí a intermediação religiosa, né? Vai ser uma presença muito incômoda e por isso ele vai ser o tempo todo perseguido por causa dessa afronta, desse confronto que ele faz com o sistema religioso vigente da época. Por isso é necessário, na nossa época, no nosso tempo, perceber o que dos sistemas religiosos, o que das propostas em que estamos inseridos muitas vezes é diabólico, é destrutivo. O que é que tem a ver com coisa do diabo e não com coisa de Deus, com coisa de quem destrói, de quem divide e não com as coisas do Pai. E é próprio da religião ou dos sistemas religiosos que tem essa referência de mentira, essa filiação diabólica, querer usurpar, querer destruir, querer se apropriar, querer manipular. E nós somos convidados então a uma outra realidade, uma realidade de bondade, uma realidade de perdão, uma realidade de misericórdia, uma realidade de cuidado com as pessoas e não com as coisas como prioridade, um cuidado com as relações e não com os sistemas, né, em si. De modo que essa palavra é um desafio para nós do tempo de hoje, para percebermos aquilo que é maldade à nossa volta, aquilo que é maligno à nossa volta, e de modo muito especial, e de modo muito enfático, aquilo que se tornou maldade em nós mesmos. Aquilo que se aninhou, aquilo que se apoderou do nosso jeito de ser. Esse vai ser o problema dos religiosos na época de Jesus. Não é que o discípulo de Jesus não cometa pecado. Não é que o discípulo de Jesus não incorra em erros. Não é que o discípulo de Jesus não possa falhar. Como dissemos lá na abertura, nós estamos assumindo a nossa realidade de não sermos e nem de querermos parecer com heróis, ou com algo divino, ou com algo
para além da nossa humanidade. E o convite de Jesus é exatamente esse. O convite de Jesus é exatamente que a gente desça dessa mentira e que a gente assuma um jeito de ser humano, porque o ser humano ele pode ser reconduzido àquilo que Deus quer para a vida dele. Mas um super religioso, um super-herói religioso, ele carrega consigo a capa da maldade, a capa da paternidade, a capa da paternidade do diabo, né? A capa da malignidade. E ele então usa essa capa para tentar, de alguma forma, camuflar o seu jeito de ser. Eu não estou dizendo que você deva assumir as suas fraquezas, no sentido de assumir as suas debilidades, os seus pecados para a vida. Esse é um outro erro. E é muito comum na juventude a gente perceber essa falha grave. Não, eu sou assim mesmo e vou me assumir assim, eu sou assim mesmo e vou... Não é disso que a Bíblia está falando também. A Bíblia está falando que a gente aceita o nosso jeito de ser e a gente admite a distância que há entre o nosso ser e o ser de Deus. O nosso ser é imperfeito, o nosso ser é ser de vingança, o nosso ser é ser de maldade, o nosso ser é ser de morte. O ser de Deus é ser de vida, o ser de Deus é ser de perdão, o ser de Deus é ser de bondade. E por isso, quando a gente admite que o nosso ser é caído, é corrompido, é fragilmente inclinado para o que é mal, a gente busca ter nele, na sua palavra, a força para ser aquilo que ele deseja que a gente, que ele deseja para a nossa vida, que ele deseja que a gente seja. E ele deseja que a gente tenha as características dele, e não as características diabólicas aqui que os religiosos da época de Jesus têm. Por isso, um alerta importante não basta ser religioso, não basta crer em Jesus, e aqui esses homens criam em Jesus. É preciso refazer, é preciso redimensionar a sua identidade, o seu ser, a sua essência, aquilo que você está ligado, aquilo que move a sua vida. Em que é que você está ligado? O que é a fonte da sua existência? O que é que move o seu viver? E aí, voltando ao texto inicial da primeira carta de João, o fundamento para o jovem que vence a maldade, a malignidade do mundo, vai ser justamente a palavra de Deus que permanece neles. Não é a força do braço. A força característica do jovem pode ser uma força que o leva com muita força ou com muita velocidade para o que é mal. Um jovem, quando se perde com força, porque tudo que ele faz, pastor Ágabo falou disso em uma certa ocasião, todo movimento de juventude é um movimento com muita força, para o bem e para o mal. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, como a gente se move na vida. E efetivamente o que é que está fundamentando o nosso ser? Quem é você? Né? Em que está fundamentado a sua essência, o seu jeito de ser. E aqui um problema ontológico, né? Como descreve a filosofia, é um problema de ser. Quem você é? Qual é a sua identidade? A quem está ligada? Com o que é que você se identifica? Né? É com o sistema religioso? Né? Ou é verdadeiramente com Deus? Você se identifica com Deus somente como um jargão, somente como uma apropriação, ou você tem buscado fazer disso a essência da sua vida e tudo que você faz está movido, está indo na direção e tem como parâmetro, né, a quem Deus é, para que você se espelhe e seja parecido com Ele. Jesus é essa revelação plena de Deus para que a gente se livre do auto-engano.
e possa ser aquilo que Ele nos desafia a ser. Jesus é essa revelação plena de ser humano, e um ser humano plenamente dentro da vontade de Deus. E nós somos desafiados assim, por isso nós nos identificamos como cristãos. Mas o que é que você é? Um convertido à cristandade? Ou você é realmente alguém que reconhece a sua distância entre o que você é, o que você faz, e quem Deus é, e o que Ele fez e faz? Você é alguém que busca e que assume a luta como ser humano de tentar mover a sua vida na direção daquilo que Deus quer? Lhe digo de saída, você não vai conseguir, a não ser que você busque como referência Jesus Cristo de Nazaré e aquilo que Ele deixou sinalizado na sua palavra. Não vai ser na força do seu braço, nem na força da sua boa vontade. Tudo que você vai conseguir na força do seu braço e da sua boa vontade, das suas boas intenções, é construir um sistema religioso bem interessante, que você vai mostrar ou conseguir mostrar para os outros mudanças externas, talvez até interessantes, mas que não necessariamente tem a ver com a mudança do profundo do seu ser, do profundo do seu reconhecimento, da sua falência, da sua indignidade, da sua maldade, da sua distância entre aquilo que Deus espera de você e o que você verdadeiramente é. Por isso a palavra de Deus nos convida sempre ao arrependimento. E não é o arrependimento somente de um ato cometido, é o arrependimento daquilo que a gente é. E a gente é distante de Deus. E a gente é distante daquilo que Ele tem para nós. E o que nos aproxima de Deus não é a religião. Enquanto o significado estrito seja aí a religação, né? O que nos aproxima de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. O que nos aproxima de Deus é a humanidade vivida na vontade de Jesus Cristo de Nazaré. E por isso eu quero desafiar você, nesse dia em especial, a colocar a sua vida e todas as suas fragilidades, e toda a sua força, e toda a sua juventude, e tudo que você é diante de Jesus Cristo de Nazaré, para aprender com Ele, e ser transformado por Ele, não em um prosélito, não em alguém que vai tentar convencer os outros do que deve ser, mas alguém que vai lutar para ser aquilo que Ele espera de você. Ele tem para você muito mais do que o que você pode pensar ou imaginar. A minha oração é que você possa abrir espaço no seu coração para ser, de verdade, filho de Deus e se apartar definitivamente dos enganos propostos pelos sistemas religiosos que podem dar a falsa ideia, produzem muitas vezes o falso engano de uma aproximação com Deus. É hora de mudar, é hora de perceber a necessidade, essa distância e essa necessidade de se aproximar efetivamente de quem Deus é. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a graça e o cuidado do Senhor lhe ajude nessa direção de transformação do seu ser para ser mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua Palavra e pelos desafios da Tua Palavra, ó Deus, para a nossa vida e, ó Deus, de modo muito especial, dos desafios que o Senhor tem para a vida de cada jovem, de cada adolescente da nossa igreja e daqueles também que nos ouvem nesse momento. Que o Senhor lhes dê a graça necessária, ó Deus, a ajuda necessária para que eles possam vencer, Senhor, o auto-engano, vencer os enganos externos também produzidos, para ter um encontro real contigo, percebendo a distância de quem são, percebendo a distância de onde estão da Tua vontade, Senhor, que eles possam se aproximar mais de Cristo e se aproximar mais daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Nós te pedimos, Senhor, de modo muito especial, que o Senhor os abençoe, que o Senhor marque a vida deles com a Tua Palavra, Senhor, de modo que eles possam vencer a maldade do mundo em si e também onde quer que eles estejam atuando. Nós te pedimos isso em nome de Jesus.
Te rogamos também que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo, ó Deus, espalhado por toda a face da terra, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Estamos chegando ao final dessa transmissão e queremos desejar a você e a sua família uma semana abençoada. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Um grande abraço. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel, não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei